Ora então, boa noite, sejam bem-vindos ao Céu do mês de outubro, obrigado pela vossa presença. Normalmente, por hábito, começamos o Céu do mês, ou começo o Céu do mês a desafiar-vos um pouco a partilharem algo daquilo que estão a sentir do momento. Portanto, abria desde já então essa... convocava-os desde já a partilharem alguma coisa daquilo que estão a sentir, que são os desafios da altura. Podem fazê-lo aqui pelo chat, ou se quiserem abrir o microfone também para partilhar. Penso que de alguma forma é consensual, imagino que seja consensual que estamos a passar um momento um pouco desafiante, não é? Um pouco ou bastante desafiante, com talvez muita incerteza, mas, enfim, gostaria de vos passar um bocadinho a bola para começarmos. Pode ser só uma palavra, um sentimento, alguma coisa que de facto estejam a sentir no momento presente. Ok. Então, temos aqui algum feedback. A Tânia partilha a transformação nas relações. A Raquel fala em compromisso. A Margarida, calma, tranquila. Ok. E a Susana em frustração. A Filipa fala em incerteza. O José em alguma tristeza, ansiedade, incerteza. Ok, muito bem. Não sei se mais alguém quer partilhar alguma coisa. Então vamos espreitar aqui o nosso mapa, ou melhor, o céu, não é? Mas vamos começar aqui aqui pela pesagem dos elementos ao longo do mês. Entretanto, a Gina também fala de relacionamentos a serem reavaliados. Ok. E a Joana em expectativa, entusiasmo. Então temos aqui, enfim, uma coleção grande de emoções, de sentimentos, de questões que estamos a trabalhar, não é? Talvez não aqui, se calhar, um consenso muito grande, mas talvez um momento dinâmico, não é? Em termos de reflexão, em termos de coisas que estamos a confrontar. Talvez eu também avancei com essa ideia da incerteza. É uma coisa que eu também estou, pelo menos, a sentir bastante, e parece-me que alguns de vós também corroboram. Então, antes de olharmos então para o movimento dos planetas propriamente ditos, vamos perceber como é que eles se vão movimentar ao longo do mês em termos dos elementos. Portanto, isto dá-nos desde logo aqui uma ideia de como é que poderá evoluir, não é? O mês. E uma coisa nós vemos claramente é que há aqui uma mudança a partir de 23, e é a altura em que o Sol entra em Escorpião. Portanto, entramos aqui numa fase mais água, não é? Com o Sol entrar em água, mas até lá temos muito ar. Aí já tínhamos visto isso nos outros meses, a ausência de água, portanto não temos tido muita água, e uma predominância sobretudo do elemento ar. Isto vai manter-se até praticamente quase ao fim do mês, não é? Ou seja, só aqui no dia 23, já estamos mesmo na reta final do mês, é que há aqui uma mudança significativa, e depois reforçada também pela entrada de Júpiter em Peixe, ou seja, ele está neste momento em Carneiro, está a andar para trás,
e vai reingressar em Peixe, e também o Mercúrio também entra depois em Escorpião. Então vamos acabar o mês com imensa água. Reparem que a água vai dominar bastante, um pouco aqui à semelhança daquilo que se passa no início do mês com o ar. Claro que se há alguma coisa aqui que entre o ar e a água que é comum, é a parte relacional. Embora o ar é relacional, mental, social, portanto uma coisa mais extrovertida, mais de interação e partilha social e comunicativa, a água fala-nos de relação também, mas sobretudo numa dimensão mais emocional, mais vinculativa, mais sentimental e, portanto, também mais introvertida. Então vamos passar aqui, talvez, para um clima mais introvertido, mais sensível, mais introspecto e profundo, não é? Porque esta água que estamos aqui a falar é a água do Escorpião, e, portanto, uma dimensão também emocional transformadora, intensa, profunda, de mergulho. Não é? Mas reparem que continuamos a ter muito ar também. Não é? O ar não desaparece por completo e, portanto, parece que a tónica vai ser, de facto, muito também a questão das relações e da interação social, afetiva, emocional e nossa, não é? Portanto, também a nossa própria, o nosso próprio trabalho nestes campos. Em relação aos modos, portanto, neste momento temos muito cardinal, não é? O modo que está mais preponderante, um bocadinho ali o mutável, portanto o cardinal tem muito a ver com iniciativa, com o avançar, com o querer arrancar com coisas, não é? E, portanto, isto vai manter-se até sensivelmente ali ao 23 de outubro, este lado muito cardinal, portanto, a querermos um pouco criar aqui uma expectativa de ação, não é? De avançar. E a mudança depois aqui também, por aqueles planetas que vão entrar, o Sol e a Vênus em Escorpião, que é um signo fixo, vamos ter uma coisa que de facto agora não há muito em abundância, que é o modo fixo, portanto, que tem a ver com permanência, estruturação, consolidação, manutenção das condições. Portanto, neste momento a coisa é muito de arrancar, fazer, iniciar, também de alguma forma adaptar, não é? Principalmente ali até ao dia 11 temos muito mutável também, mas o lado fixo o modo fixo vai predominar bastante, e quando chegarmos ali mesmo na reta final do mês, portanto 29 de outubro, então muito preponderante. Então uma maior afinidade com a permanência, a manutenção das condições, a segurança, a estruturação, um momento mais de consolidação das coisas, enquanto que agora estamos muito no arrancar, não é? No avançar. Muito bem. Reparem que há aqui alguma coisa que vai de facto desaparecer, que é o fogo, que também não está muito predominante, mas ali para o final do mês vai desaparecer por completo. Portanto, há aqui alguma perspectiva menos efusiva, menos expressiva, menos... enfim, esta expansão do fogo, temos expansão através do ar, mas não temos muita expansão do fogo. A Terra está presente agora, mas vai também diminuir ali no dia 11, e portanto o lado prático, concreto,
da forma das coisas, da estruturação, acaba por também ir para segundo plano, não é? Com a falta de terra que temos agora, que vamos ter. Neste momento ainda temos alguma, temos ali o Mercúrio, sobretudo em Virgem. Ora bem, então, olhando aqui para o mapa da Lua Nova que já aconteceu no dia 25 de setembro, portanto agora as luas estão a acontecer assim perto do fim do mês, então de alguma maneira eu no céu do mês passado acabei por não falar deste ciclo, não é? Mas do outro anterior, e vai acontecer também a Lua Nova de Escorpião no dia 25 de outubro, mas que eu vou aqui falar um bocadinho, mas obviamente já será o início do ciclo seguinte, não é? E vamos falar depois no mês de outubro no mês de novembro, no céu do mês de novembro mais profundamente. Então esta Lua acontece, portanto, em Balança. É interessante porque ela acontece logo a seguir a este momento que é o equinócio, portanto temos a entrada do Sol em Balança. É um momento sempre importante do ano porque marca o início de uma nova estação. No caso do hemisfério norte, o outono, ou no hemisfério sul, a primavera. Portanto, sempre que temos o Sol a entrar nestes signos cardinais, há uma nova estação, então realmente é um começo de um período que não é apenas mensal, não é como o da Lua Nova, mas este, vamos dizer assim, trimestral, não é? Ou seja, serão aqui 3 signos que iniciamos agora um período, não é? Que corresponde a estes 3 signos, que é o do outono. Portanto, a Balança, o Escorpião e o Sagitário. Então, de facto, há uma energia nova, desde logo, não é? Quando entramos numa nova estação. As condições mudam, há um arranque de qualquer coisa. E depois, logo a seguir, temos a Lua Nova. De facto, o tema não muda muito, não é? De dia 23 para 25, praticamente, o mapa é idêntico. E o que nós podemos ver aqui é que temos desde logo esta oposição, não é? Destes planetas que estão aqui, o Sol e a Lua, portanto, em Balança, e Vênus e o Mercúrio ainda em Virgem, a oporem-se a Júpiter e a Neptuno. Portanto, desde logo temos aqui esta oposição. Claro, Júpiter e Neptuno são planetas expansivos por natureza. E que têm afinidade um com o outro também. Ou seja, falam-nos muito de expectativas, sonho, fantasia, buscar algo mais, um horizonte mais aberto, esperança, fé. E, portanto, estando aqui ligados exatamente a este ponto tanto do equinócio, como vimos, como da Lua Nova, acabam por tingir, digamos assim, um pouco todo este ciclo mensal que agora começa, ou começou aqui no dia 25. Então, podemos dizer que, de facto, pode haver aqui uma tendência para expectativas, para criar expectativas, como alguém também, penso que foi a Joana, não é? Falou em expectativa, um certo entusiasmo, alguma coisa que queremos que aconteça, algum desejo, alguma vontade de expansão, mas estamos a falar de oposição, não é? Ou seja, de alguma maneira há aqui algum ajuste a fazer. Ou seja, a expansão que reconhecemos ali implica que eu me posicione, que faça algum tipo de concessão, ou que repense também as minhas expectativas.
Portanto, há aqui uma integração que é preciso fazer. E podemos falar, no fundo, que estamos numa fase de balança. E fase de balança é uma altura em que o foco está precisamente na relação, na criação de pontes, nos acordos, nos compromissos, nas parcerias, na harmonização e na cooperação. Portanto, esta fase de balança puxa-nos muito para esse lado, não é? Ou seja, cooperarmos e encontrarmos um equilíbrio e uma harmonia em relação às coisas à nossa volta e às pessoas à nossa volta. O que acontece é que, pronto, aquele Júpiter está em Carneiro, não é? Então esta perspectiva expansiva leva-nos muito para uma expectativa de ampliação através da afirmação e dos meus desejos, daquilo que eu quero para mim, de uma dimensão mais afirmativa, também individual, também competitiva, e portanto isto entra um pouco em choque, não é? Com este momento em que se quer harmonização e cooperação. Portanto, as nossas, diria, expectativas em termos de expansão têm que ser aqui harmonizadas de alguma forma com, enfim, também vamos dizer, as expectativas dos outros, os acordes e as parcerias e as relações que temos. Portanto, isto precisa de ser, vamos dizer assim, negociado, não é? Uma outra coisa interessante é que temos a Vênus em Virgem e, portanto, nesta altura da Lua Nova, aquela Vênus fala-nos da balança, não é? Ela que é a regente de balança, e estando em Virgem, está ligada ali ao Mercúrio, que é o que manda, não é? O planeta que manda em Virgem, é o regente de Virgem, mas está retrógrado, então de alguma maneira parece haver aqui um compasso de espera ou de algum tipo de... Não gostaria de usar a palavra propriamente bloqueio, mas pelo menos alguma falta de clareza. Sobretudo temos a Vênus oposta ali ao Neptuno, não é? E o Neptuno traz alguma nebulosidade, alguma incerteza, indefinição, não é? E sobretudo estamos a falar de uma oposição. Pode gerar alguma confusão, não sabermos bem onde estamos, como nos posicionarmos, o que vai acontecer. Portanto, trazer essa aura de alguma incerteza, alguma indefinição, algo pouco concreto. Claro que isto vai se desenvolver ao longo do mês, não é? Portanto, aqueles planetas, sobretudo a Vênus, vai avançar muito rapidamente e neste momento ela já está em balança e, portanto, aí podemos esperar algum desbloqueio deste tema, também com o Mercúrio, não é? Que está prestes a virar direto, mas que neste momento, já vamos ver, está aqui agora, no momento em que estamos a falar, está mesmo a parar o movimento retrógrado para virar direto. E nestas alturas de transição há sempre aqui um certo percalço, não é? Portanto, estamos a mudar de direção. E, portanto, quando, não só agora que já a Vênus está em balança, mas quando o Mercúrio também começar a avançar em Virgem, que é o seu próprio signo regente, de alguma maneira, esta sensação de algum desbloqueio e de alguma frustração que podemos estar a sentir poderá, enfim, começar a levantar-se, ou pelo menos começamos a sentir que as coisas podem avançar um pouco mais. Ainda, se calhar, dentro deste clima de alguma incerteza, sem sabermos bem como é que as coisas se vão
desenvolver. Uma outra coisa interessante e que vemos desde logo também aqui neste mapa é aqui a posição do Plutão, não é? Ou seja, estes planetas, tanto a Vênus como o Mercúrio, estão ali em trígono a Plutão. E isto vai se manter, portanto, vinha desde já um bocadinho de trás e vai-se continuar a manter, e que fala-nos realmente aqui de um momento interessante, porque estamos a falar de um trígono, portanto é talvez uma boa saída para as tensões, uma chave para resolução de conflito, portanto há uma linha de menor resistência e que pode trazer aqui de facto respostas. E portanto podemos dizer que será assim tem sido, não é? E vai continuar agora durante uns dias a ser uma boa altura para reflexões profundas, não é? Porque estamos a falar do Mercúrio e o Plutão. Na mitologia, o Hermes, portanto, Plutão é Hades, não é? O deus grego do submundo. E Hermes, Mercúrio, é o único deus que realmente tem a possibilidade de ir até ao submundo, viajar até ao submundo e voltar. Portanto, ele é um mediador, não é? Perdão, entre o meu Mercúrio está um bocadinho retrógrado também aqui na minha garganta. Ok, peço desculpa. Então, portanto, o Hermes tem este papel de mediador. Bem, vou-vos pedir um segundo. Ok, então estava a dizer que o Mercúrio tem essa capacidade e também função, não é? De ser um mediador entre, podemos dizer aqui, entre o consciente e o inconsciente, não é? Porque o Plutão, no fundo, fala-nos do submundo e o submundo é esse inconsciente. Então, através precisamente deste trígono que aqui temos, podemos dar uma via rápida para, através precisamente da mente, do diálogo, dos insights que possam surgir através de informação, através de conversas, podermos realmente aceder a alguma transformação, alguma cura, algum esclarecimento, portanto fazermos de facto aqui processos interessantes, ou como na gíria se costuma dizer, caírem-nos algumas fichas, não é? Portanto, arrumar ideias, portanto pode ser uma boa altura até para diálogos, não é? Conversas de esclarecimento, de aprofundamento, que possam ser bastante transformadoras, curadoras, e portanto este será, digamos assim, um aspecto interessante a aproveitar. Claro que nem tudo são rosas, não é? E desde logo este mês é um mês que eu diria tem aqui um ponto de catarse, não é? De grandes tensões têm vindo a acontecer já desde há bastante tempo e que tem a ver com a quadratura de Saturno-Urano que eu já falei aqui também várias vezes. Então, portanto, vou só mostrar exatamente esse pano de fundo, que é a quadratura. Eu tinha aqui este slide, também já mostrei várias vezes, mas era só para
vos falar precisamente do período de retrogradação do Mercúrio, que vai terminar, portanto, aqui a dia 2 de outubro. Ele teve desde 10 de setembro retrógrado e agora vai avançar então dia 2 de outubro. Depois só vamos ter o Mercúrio retrógrado lá bem mais para a frente. Ora bem, portanto, este é realmente digamos assim, o panorama desta grande tensão que temos estado a viver e que eu já falei abundantemente aqui nos céus do mês várias vezes, já mostrei este slide várias vezes, mas, portanto, esta quadratura de Saturno-Urano, que aconteceu a primeira vez aqui no dia 17 de fevereiro de 2021, depois em junho também de 2021 e mesmo perto do Natal, em cima do Natal de 2021. E, portanto, marcou muito 2021, não é? Esta tensão entre o velho e o novo, entre tradição, progresso, enfim. Não vou repetir muito isto, que se quiserem podem voltar a ver as gravações dos céus do mês passado e outros, onde eu falei disto, inclusive até de dezembro, de junho e de fevereiro de 2021, portanto eu falei abundantemente disto, mas o que acontece é que eles, neste momento, e aqui podemos ver com mais pormenor, esta quadratura não vai acontecer exatamente, mas vai ficar a meio grau. Portanto, meio grau é assim, digamos, um voo rasante, portanto, praticamente é como se acontecesse. E nós podemos ver aqui que já desde meados de setembro que esta tensão vem novamente crescendo. Temos aqui o ponto de maior aproximação precisamente no início de outubro, ali à volta do 3 de outubro, e depois, meados de outubro, volta então a começar a desvanecer. Mas até lá, portanto, eu diria que o outubro ainda vamos estar muito sobre esta tensão e é um ponto que eu diria de catarse, porque claro que em 2021 houve aqui alguma perspectiva, alguma resolução, mas estes temas parecem estar a vir novamente na ordem do dia, não é? Esta luta que também podemos ver desde logo no plano social, político, económico, não é? Entre uma polarização muito grande, não é? Entre valores mais, podemos dizer, conservadores, que privilegiam um lado mais estruturado, da tradição ou de situações mais, enfim, que têm uma afinidade com Saturno, não é? Portanto, autoridade, estrutura, aquilo que é testado pelo tempo e inovação, Urano. Não é? Inovação, progresso, novas ideias, novas perspectivas, novas tecnologias, novos modos de estar, e uma certa desconstrução, não é? Das estruturas para avançarmos com algo novo e diferente. E, portanto, esta luta, e aqui não há nenhum que é bom e o outro que é mau, não é? Portanto, aqui a ideia é um pouco essa, não é? Não se trata de dizer que um é que está certo e o outro é que está errado. Claro que Urano, de alguma forma, tem uma perspectiva mais abrangente do que Saturno, obviamente, é um planeta mais longínquo e, portanto, mais abrangente, fala-nos de uma visão que está um pouco para lá, mas, obviamente, para nós atingirmos vamos dizer assim, vivenciarmos, experienciarmos, manifestarmos Urano da melhor forma, de uma forma positiva, criativa, precisamos de integrar Saturno, ou seja, precisamos de entender Saturno para poder fazer Urano da melhor forma, ou seja, precisamos de entender o valor que vem do passado, das estruturas, daquilo que, enfim, nos suporta para podermos construir mais além, porque senão é um pouco deitar o bebê com a água do banho fora, não é? Ou seja, a revolução, começamos tudo de novo e deitamos fora muita coisa importante, não é? E muitas vezes andamos para trás quando fazemos mudanças demasiado impulsivas, não é?
E, portanto, precisamos de encontrar aqui uma mediação nesta tensão. Então, isto vai voltar, não é? Eu queria só mostrar-vos, vou avançar aqui para vos mostrar, já vamos ali à lua cheia, para avançarmos aqui com o relógio um bocadinho, para irmos vendo como é que, portanto, o céu se vai desenvolvendo. Então, este é o momento em que estamos, já vamos aqui um pouco avançados no ciclo da lunação, portanto, a lua já está quase no quarto crescente, portanto está aqui em Sagitário, e cá está a tal quadratura, não é? Portanto, do Saturno-Urano, e como vamos ver, ela vai realmente começar a fechar-se bastante, não é? Portanto, o Urano está nos 18, o Saturno aqui também andando para trás, estão os dois a andar para trás, também já está nos 18 graus, então isto vai criar realmente aqui esta grande tensão. Mas nada de novo propriamente, não é? Mas pode trazer aqui, enfim, pode ser que aqui realmente se mostre qualquer, não vou dizer propriamente resolução, mas pelo menos alguma síntese, não é? Que nos possa permitir então avançar, porque de facto nós estamos a sair da crise do Covid, não é? Portanto, da pandemia, uma coisa muito impactante nas nossas vidas. De repente queremos avançar para a frente, há uma guerra, há todo este clima complicado. Portanto, de facto nós queremos reconstruir, mas precisamos ainda de transformar alguma coisa, perceber o que é que importa inovar, mudar, e o que é que importa manter. Então, ainda estamos muito nesta luta, não é? Enquanto sociedade, perceber quais são os valores que devem ou não ser os valores que vão vingar para essa nova sociedade ou esse novo tempo, não é? Que estamos agora a começar. E claro, e há perspectivas muito diferentes, diversificadas e até muito polarizadas, opostas, em relação àquilo que deve ser o mundo, àquilo que deve ser a sociedade, a organização política e social e económica, não é? Portanto, temos muito essa guerra, claramente, entre modelos diferentes. E, portanto, eu diria que claramente se mostra aqui muito no Saturno e no Urano. E pronto, sem entrar em uma dimensão muito mundana e política, que também vemos muito nas notícias, claramente isto também está aqui plasmado. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção há pouco, não é? Ou seja, estava a falar desta mediação do Mercúrio com o inconsciente, portanto, estes insights, esta perspectiva de poder mergulhar através também do lado racional, mental, mas abrindo, não é, a mente para o inconsciente, para que surjam sinais, para que surjam símbolos, sobretudo, não é, de transformação. E portanto agora há um caminho aqui facilitado para isso, não é, para esse acesso. Mas ao mesmo tempo o que acontece é que o Mercúrio faz uma oposição a Neptuno e uma quadratura a Marte. Ou seja, temos aqui esta estrutura, não é? Que chamamos uma quadratura T, com estes três planetas, e ao mesmo tempo que temos esta possibilidade, temos também estar alerta para alguma confusão, não é? Porque Neptuno aqui a opor-se a Mercúrio mostra que de facto precisamos de nos abrir a um lado mais intuitivo, que nem sempre nos traz a clareza, não é? Ou pode, se queremos abarcar essa dimensão do inconsciente de uma forma muito mental,
e pôr tudo em caixinhas e estruturar tudo, não é? Como Mercúrio em Virgem gosta de fazer, e ali até o próprio Plutão em Capricórnio, não é? Está a reforçar essa perspectiva mais estruturada da Terra, mas precisamos ter atenção que a mente, lá está, é limitada, não abarca tudo, não vai conseguir compreender tudo, tem que se abrir muito a essa perspectiva misteriosa e alguma incerteza, algum mistério, algo que fica por dizer, algo que fica por entender, pelo menos numa perspectiva mais mental. E isto pode gerar, não é, frustração, inquietação, dúvida, incerteza, confusão e também dificuldade na ação, não é? Porque aqui o Marte o que nos fala é exatamente disso. O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo abordar as coisas? Como é que eu devo resolver? Não é? Então, se eu não tenho esta clareza, quero avançar com uma solução, quero resolver, mas pode haver aqui pouca, enfim, pouca capacidade de ver qual é o caminho. O caminho em termos da ação, não é? O que é que devo realmente fazer? E às vezes a ação pode trazer mais confusão, não é? Mais dispersão. Temos o Marte em Gêmeos, portanto também muito mental. Não é? E portanto as soluções normalmente que surgem em termos da ação vão muito também por esse lado mais racional e mental. Então ali aquele Neptuno de alguma forma é a chave aqui que é preciso integrar. Ou seja, a perspectiva mais intuitiva, precisamos sobretudo de nos abrir a ela mais do que tentar controlar mentalmente, ou entender, ou dissecar, não é? Que é aquilo que o Mercúrio é bom a fazer, não é? É para isso que ele serve. Eu não sei se têm perguntas ou questões. Aqui a Tânia fala no Quirón em Carneiro oposto ao Nodo. Ok. E na questão da mobilização dos homens na reserva e a dor que está a causar. Ok. Eu diria que isso vai ser também muito ativado aqui na lua cheia. Portanto, eu há pouco não mostrei, eu passei um bocadinho à frente o mapa da lua cheia, mas podemos avançar aqui, que é semelhante a este, portanto é mais ou menos este. Posso até pôr aqui para vermos a data, que é no dia 9 de outubro. Mas eu vou pôr aqui o relógio, portanto é este mapa sensivelmente, que de facto, quando tivermos aqui a lua cheia vai acontecer precisamente com a lua conjunta àquele Quirón. E, obviamente, o Sol em oposição também ali ao Quirón. Então, sim, pode trazer aqui um momento em que mostra, em que revela dor. E dor nesse sentido de alguma impotência, de frustração, porque o Quirón em Carneiro tem a ver com isso, não é? Tem a ver com a ferida de Carneiro. E a ferida de Carneiro acontece quando não conseguimos a nossa independência, a nossa ação, sentirmos potentes o suficiente, não é? Então isso pode acontecer aqui, de alguma maneira, sermos confrontados com alguns sentimentos de impotência, de falta de independência, de frustração por não conseguirmos avançar com os nossos desejos, as nossas vontades, e isto muito na lógica de balança, porque aqui a lógica de balança pede harmonização, pede de alguma forma que possamos, enfim, temos que fazer acordos, temos que ser fiéis, digamos assim, aos compromissos que estabelecemos. Então isso
também pode dar origem aqui a feridas de impotência ou de frustração, por não conseguirmos, de alguma maneira, implementar a nossa vontade de uma forma muito espontânea, não é? Que é ali o carneiro. Mas eu diria que a partir daqui o clima pode, vamos dizer assim, eu não quero dizer aligerar, porque muitas das vezes, quando temos muita tensão e depois o céu apresenta aqui momentos mais fluidos, é quando realmente as coisas se mostram e às vezes rebentam também, não é? Mas, enfim, pelo menos há uma revelação, pelo menos há uma fluidez, há um desbloquear de alguma coisa. Isto não significa que vai ser bom ou que vai ser mau, não é? Depende das circunstâncias, depende do que é que estamos a falar. E, portanto, cada um também irá adaptar à sua circunstância. Só olhando aqui um bocadinho para trás, eu não coloquei ali os aspectos de Lua para não criar aqui muita confusão, mas desde logo aqui este 3 de outubro, não é? Que é logo a seguir ao Mercúrio virar direto, não é? Temos o Mercúrio aqui a virar, ainda está estacionário no dia 2, mas é aqui que ele vira direto, e depois logo a seguir temos a Lua a fazer conjunção ao Plutão, portanto é sempre um momento intenso, não é? Quando a Lua passa ali pelo Plutão. Depois eu diria que este dia aqui do 5 de outubro, que aqui em Portugal, portanto, é o feriado, não é? da implementação da República, é interessante porque também toca ali no Saturno, portanto, toca neste tema que falámos há pouco, não é? Nesta tensão entre Saturno e Urano. Então, é um dia onde, de facto, isso também pode estar muito na ordem do dia, surgir aqui alguma coisa que revele, que mostre algo acerca deste tema. E depois o Neptuno, não é? Portanto, a Lua aproximar-se ali do Neptuno para o dia 7 e o Júpiter no dia 8, portanto 7, 8, um momento também de mostrar então, se calhar, ativar aqui esta perspectiva de expectativas, de expansão, de sonho, de fantasia, de fé, de compaixão, sobretudo ali com o Neptuno, não é? E então as tais feridas, não é? A Lua chegando ali ao Quiron. Depois, aqui, por volta do 11 de outubro, vamos ter a Lua a fazer a conjunção, então, ali ao Nodo Sul, ao Nodo Norte, perdão, e ao Urano. Portanto, uma vez mais esta ativação, mas aqui o Urano fala de libertação, descondicionamento. Então, pode ser, de facto, aqui um momento onde as coisas também se possam fluir um pouco mais, haver aqui mais libertação, mais descondicionamento, sobretudo porque, reparem, o que é que está aqui a acontecer, eu vou andar aqui um bocadinho para trás, estes traços azuis, não é, que vemos aqui, vão começar a aparecer aqui em relação ao Sol e à Vênus, não é? Vai começar a fazer aqui, estes dois, um trígono ao Marte, e a reforçar ali aquele trígono ao Saturno. Então forma-se este triângulo aqui, que chamamos um grande trígono. São planetas que estão no mesmo elemento, portanto o elemento ar. Então isto é um bloco de entendimento muito forte, muito fortalecido. E interessante, fluido, positivo, vamos dizer, se o conseguirmos manifestar de uma forma positiva. Então, podemos, talvez, aproveitar, ou não, espero que sim, para realmente haver aqui desbloqueio, mediação, maior entendimento, porque estamos a falar do ar. E aquele Marte que estava ali tão... pronto, ele continua confuso, não é? Continua confuso ali com o Neptuno. O Neptuno continua aqui a mostrar que, bom,
precisamos também ter coração, alma e não só razão, não é? Não só a parte racional. Mas, pelo menos aqui, desse ponto de vista mais mental, social, racional, pode haver aqui mais capacidade de fazer pontes, entendimentos e as coisas fluírem mais. E isto vai, enfim, exacerbar-se um pouco mais à medida que a Lua se vai avançando e depois vai fazer mesmo conjunção ao Marte. A Vênus muito próxima do Sol, portanto, continuamos aqui se calhar a ver uma grande vontade, um grande movimento para que haja cooperação, para que haja harmonização, para que haja, vamos dizer, paz também, não é? E entendimento, e portanto isto pressiona muito para isso, não quer dizer que vá acontecer, até estamos a ver que se calhar as coisas estão tão extremadas que torna-se difícil, não é? Parece que os extremos se encurralam, não é? Nas suas trincheiras e acabamos por ficar num beco sem saída, não é? Mas muitas vezes é nesse beco sem saída que alguma coisa depois tem que acontecer para sairmos daquilo. Nem que seja a coisa ficar congelada até surgir de facto uma solução. Pronto, e não acho que outubro nos traga solução, não é? Vai, de facto, se calhar levar-nos a um ponto limite onde as coisas vão ficar mais claras do que é que está em jogo e se calhar motivar-nos precisamente para mudarmos a atitude, para encontrarmos solução, percebermos que as coisas como estão a ir, enfim, para um sítio onde não nem uma parte nem a outra vai conseguir propriamente aquilo que quer. Eu estou a falar, sobretudo, não é, nesta dimensão também mais abrangente, mundana, não é, que tem muito a ver aqui com este Saturno-Urano. Mas do nosso ponto de vista mais pessoal, é um momento interessante para, de facto, podermos avançar, sobretudo na dimensão mais relacional e de parceria. Pronto, e o que nós vemos aqui, reparem, é que aquele grande trígono depois vai desaparecer, mas o Marte vai estar aqui muito bem ligado, não é, com o Sol e com a Vênus, portanto vai haver aqui essa ligação bastante forte. Mas reparem que logo a seguir a este grande trígono, não é, quando o grande trígono se vai desfazendo, o que está a acontecer é que há o Plutão ali. E, portanto, este Vênus e este Sol vão, de facto, ter que fazer aqui esta quadratura a Plutão, ou seja, para realmente que esta harmonização aconteça, é preciso, de facto, confrontar o fantasma no armário, não é? Ou seja, é preciso realmente transformar alguma coisa, não pode ficar tudo na mesma. Então, alguma coisa vai ter que ser realmente profundamente transformada. E, portanto, isso é intenso, não é? E depois vamos ter, é vez do Mercúrio fazer este trígono, não é? Fechar este trígono com o Saturno e com o Marte, como vemos aqui. E depois vai acontecer então eu vou colocar aqui o mapa, esta Lua nova, já em Escorpião. Ali não se deixem enganar pelo encavalitância ali dos símbolos, portanto, eles, Sol, Lua e Vênus estão todos aqui nos 2 graus de Escorpião, depois o Mercúrio é que está ainda aqui em Balança, portanto é este ponto aqui, que vem aqui, que tem estes 3 planetas. Portanto, é interessante este eclipse, porque ele acontece em Escorpião, portanto tem esta ideia da intensidade, da profundidade, acontece em quadratura a Plutão, portanto é de facto um momento muito intenso,
mas temos ali a Vênus, ou seja, de alguma maneira há também aqui a perspectiva de buscar entendimentos, buscar harmonização, pacificação, mas, enfim, numa perspectiva muito intensa. Portanto, podemos levar as coisas, se calhar, a um extremo bastante grande para que realmente surja, então, alguma solução. E, de facto, é um eclipse solar parcial. Reparem, ele ainda está aqui longe dos nodos, portanto, só quando as lunações acontecem aqui bem perto dos nodos é que temos eclipses. Este é um eclipse parcial, mas fica ainda um pouco distante, por isso é que é parcial. Mas será um momento com certeza intenso, não é? E que vai marcar depois todo o mês de novembro. Mas aí, no mês de novembro, portanto, também este Saturno-Urano se vai abrir mais, portanto, esta quadratura vai começar a desvanecer-se, e nessa altura também, portanto, para o próximo mês, teremos a oportunidade também de espreitar melhor aquilo que vai ser, então, o mês seguinte. Alguma questão, dúvida que tenham, ou comentário? Não? Pronto, eu queria, uma vez mais, aproveitar a oportunidade também para informar que estou agora a reunir uma nova turma para começar o curso de Astrologia Psicológica, que este ano vai ser, aliás, como desde a pandemia, vai ser exclusivamente online. A turma vai avançar, a primeira aula vai ser no dia 12 de outubro. Têm toda a informação no meu site, portanto, são muito bem-vindos se quiserem fazer esta viagem de aprendizagem desta linguagem, nesta abordagem mais psicológica, que é aquela que eu preconizo e que também utilizo aqui nesta análise do céu do mês. Espero que tenham um ótimo mês de outubro. Sei que vai ser intenso, acho eu, pelo menos olhando para o céu, para tudo aquilo que temos estado a viver até aqui, e a minha esperança também é que, de facto, alguma coisa que ainda não estamos a ver possa surgir, não digo para, como uma varinha mágica, resolver todos os problemas, mas pelo menos dar-nos a possibilidade de avançar e resolver, tendo, obviamente, cada um de nós fazer a sua parte. Então, obrigado a todos. Obrigada, Jorge. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada por Obrigada. Jorge, boa noite.